O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus caríssimos irmãos e irmãs, a respeito do reino de Deus, do fim do mundo, da vida eterna ou de condenação eterna, sobre estes mistérios e verdades últimas da nossa existência e do mundo, às vezes nós não é que estamos interessados pessoalmente para adequar a nossa vida a estas realidades. Muitas vezes somos levados pela curiosidade, a curiosidade de saber isto e aquilo, mas sem que isto nos atinja. Enquanto a preocupação por Jesus não é tanto a curiosidade, e não veio como um mago para resolver os nossos enigmas. Jesus veio como Salvador, como verdade, para nos conduzir à vida eterna. A pergunta: quando vai chegar o reino de Deus? Uma pergunta muito genérica. Será que os que perguntavam a Jesus quando chegar o reino de Deus para nos converter e nos preparar por este reino? Talvez era só curiosidade. Será daqui a um século, daqui a 1000 anos, só curiosidade jornalística. A Jesus interessa não tanto quando, mas diria como nós temos de encarar o reino de Deus. E Jesus disse: ninguém sabe e não precisa gastar muita energia mental atrás deste problema. O reino de Deus já está no meio de vós, que era Ele. O reino de Deus é Jesus. A nossa glória, a nossa felicidade será Jesus. Então o reino de Deus já está em nós. Só que agora temos de aceitá-lo pela fé, porque fisicamente, até quando estivermos vivendo sobre este chão da terra, nós não temos as condições, as capacidades para encarar, ver, amar e vivenciar o reino de Deus
na eternidade. Vai chegar a hora que Deus se determina. Mesmo porque o reino de Deus não se apresenta, como diz Jesus, ostensivamente, mas é uma coisa humilde, uma coisa interior, não é para ganhar os aplausos, os prestígios externos. Jesus não é e não foi e nunca será um político que procura o aplauso para ganhar as eleições. Jesus é Deus, mas veio na máxima simplicidade e humildade, para que nós aceitássemos o reino que de graça Ele nos dá, mas como Ele, porém, fez e viveu na humildade, na simplicidade. O reino de Deus não é espalhafatoso nesta exterioridade superficial do mundo, alimentando a vaidade. É aqui, o reino de Deus está entre vós e podemos dizer dentro de vós. Nós carregamos o reino de Deus. Se a gente carrega o reino de Deus aqui, emprestando a própria vida, o próprio coração, como habitação de Deus, e de fato somos templo de Deus a partir do batismo, e a moradia de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo é o nosso coração. Então, conservando e vivenciando esta realidade sublime, embora escondida, mas revelada na fé, nós, carregando este tesouro conosco, no momento em que este corpo se separa da alma, o corpo vai no cemitério, mas a alma vai para o céu, aí a alma que já possui este tesouro, pronto, começa a gozar na revelação definitiva este reino de Deus. Então pensemos nisto, deixemos as curiosidades de lado. Mesmo porque o fim do mundo, de que se fala tanto, que será um tema das liturgias nestas próximas semanas que estão concluindo o ano litúrgico, às vezes nos impressiona. E Jesus diz, ele vai chegar como um relâmpago. Ninguém prevê, de repente, chega. Agora, o que importa, estejais prontos, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. São Paulo, neste texto da primeira leitura de hoje, é uma cartinha, ou melhor, um bilhete que ele escreve de Roma, em que Paulo está preso, ao amigo Filemon, que era um rico de Colossas, lá na atual Turquia, o qual, na sua riqueza, tinha, como se costumava naquele tempo, muitos escravos. Um destes escravos, de nome Onésimo, acha que fez alguma irregularidade ou roubou alguma coisa, e naturalmente o escravo não tinha direito nenhum, era só um objeto. E o dono, o patrão, se surpreendia algum escravo fazendo algum crime ou algum roubo, ele podia matá-lo tranquilamente. Era um direito dele. Aí Onésimo, com a consciência pesada, por medo de ser preso e condenado, fugiu da casa do patrão. E, uma coisa ou outra, chegou até Roma. Em Roma se encontrou com Paulo, que estava numa prisão vigiada. Conversa vai, conversa vem. Você vem de Colossa, Colossa lá tem o meu amigo Filemon, mas eu estava com ele, etc. Aí Paulo consegue converter este escravo, que era um pagão, e o tornou cristão, e o batizou. Depois devolve este escravo já batizado para o amigo Filemon, escrevendo este bilhetinho. É uma obra-prima de carta
pequenininha, um bilhetinho, mas é maravilhoso. Com que delicadeza, com que intimidade, amizade e com que profondidade ele devolve um escravo condenado à morte com um objeto, o devolve como irmão ao patrão Filemon, que o receba não mais como um escravo, o recebe como irmão, porque agora é filho de Deus, como ele, porque é batizado. Esta é a maneira para resolver o grande problema social da escravidão, que naquela época era a coisa mais normal para administrar os bens materiais, e sem fazer uma revolução social, política, Paulo resolve o problema através da fé, considerando os funcionários submissos, os escravos, não mais como objeto de trabalho a ser explorados, mas como irmãos e irmãs, porque todos somos, pelo batismo, da mesma família, a família de Deus. Vivamos assim também nós ao nosso tempo. A discriminação social vai existir sempre. Quem manda, que é gerente, que é diretor, que é governador, que é funcionário, que é faxineiro, mas a dignidade é igual para todos, porque todos somos, pelo batismo, filhos e filhas de Deus, embora em funções diferenciadas, mas o respeito entre nós deve sair desta realidade nova que nós recebemos, de sermos filhos e filhas do mesmo Pai, e como tais, nós como irmãos vamos reinar para sempre lá no céu, sem nenhuma outra discriminação, todos iguais no mesmo amor do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.